quero repartir nesta noite uma palavra que eu preguei no começo do ano aqui na igreja, no culto da manhã. Naquele domingo eu preguei pela manhã e o Fábio ministrou à noite. E depois alguns irmãos me pediram que assim que eu pudesse, que eu repetisse essa palavra no culto à noite. Então, se de repente você estava naquela manhã, então você vai escutar novamente. Com certeza eu sei que Deus vai te abençoar também, porque a palavra de Deus ela sempre se renova, tá? E se você não ouviu, então bom para você que vai ouvir pela primeira vez. Essa palavra Deus colocou no meu coração quando eu estava pensando em algumas coisas na caminhada cristã. Nesses 33 anos servindo ao Senhor, coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida e algumas coisas muito marcantes. Uma das coisas lindas que tem acontecido na minha vida é que no reino de Deus eu fiz muitos amigos e tenho muitos amigos dentro da família, da igreja. Quantos aqui têm experimentado esta bênção? Que através do reino de Deus, através da igreja, através dos ministérios, através das células, tem ampliado o seu leque de amizade. E a minha palavra hoje, o tema dela é uma amizade verdadeira. Fala assim, amizade verdadeira. No livro de Gênesis, coloca para nós lá, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, nós vemos o Senhor no processo da criação, e começa a acontecer algo muito interessante. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. É muito interessante, quando você olha para uma vaca, foi Adão que deu o nome, ela não tem um jeito de vaca mesmo? É um negócio muito interessante. Então Adão, ele foi dando nome aos bichos. Vamos lá? Adão pôs o nome a todo gado, às aves do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Até aqui a história continua, mas eu quero pensar em algo com você. Volta comigo no verso 18. Volta comigo no verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu não quero entrar aqui no contexto de casamento hoje, mas eu quero pensar na questão da solidão. Eu quero pensar na importância de termos amigos, na importância de termos relacionamentos. Nós não fomos criados para vivermos solitários como um ermitão dentro de uma caverna. Nós fomos criados para nos relacionarmos com pessoas. Nós fomos criados para que possamos compartilhar as coisas. Nós fomos criados para que possamos viver em comunidade. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E por isso que é importante essa amizade, ela começar dentro de casa, entre o casal, dos pais com os filhos, entre os irmãos. Esta amizade, ela precisa começar a ser semeada dentro da nossa casa, uma amizade verdadeira, uma amizade genuína. E eu fui buscar a definição da palavra amigo. Você acha tantas coisas, mas algumas me chamaram a atenção. Amigo que gera boas expectativas, porque se não gera expectativa boa, aí é inimigo, não é amigo, né? Então amigo é aquele que gera boas expectativas, é aquele que gera afeto, companheirismo, que é leal, que protege, que se importa e sempre quer ajudar. Essa é a definição da palavra amigo. Eu quero pensar com você, livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24, diz assim: mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 17 diz: o amigo ama em todo o tempo. Fala assim: o amigo está sempre presente. Tem um outro texto, quero só dar essa boa base bíblica para nós prosseguirmos aqui. 1 Samuel capítulo 18, do verso 1 ao verso 4.
1 Samuel capítulo 18, do verso 1 ao verso 4, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Vamos lá, verso 2: E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Até aqui. Nós vemos aqui algo muito lindo que começou a acontecer na vida de Jonatas e na vida de Davi. Nós poderíamos pegar, e tem alguns estudos muito interessantes que falam do significado dessa capa, dessa espada, do arco e do cinto, mas eu não quero me deter nisso aqui. Eu quero pensar que amigo é alguém que divide o que tem com a outra pessoa. Amigo é alguém que reparte aquilo que tem. Amigo tem esta capacidade: olha, isso aqui é meu, mas também é seu. Amigo é aquele que divide as coisas. O amigo não é egoísta, o amigo faz aliança, o amigo se importa. Estão entendendo até aqui? Então, pensando em tudo isso, quem já ouviu esta frase célebre: o cão é o melhor amigo do homem? Muito interessante, o Fábio falou dos bichinhos domingo passado. Eu não tenho nada contra pet, gente, tá? Já quero deixar bem claro aqui. Não tenho nada contra bicho, cachorro, seja lá o que for. Mas eu só quero pensar em algumas coisas com você. E eu fiquei olhando para essa frase, eu falei: de onde veio essa frase? Eu fui pesquisar. Em 1870, um advogado chamado George Vest, ele foi defender uma causa. Existiam dois fazendeiros, um era criador de ovelhas e o outro tinha um cão de caça. E começaram a aparecer algumas ovelhas mortas, e agora esse fazendeiro desconfiava que era o cão do vizinho que estava matando as suas ovelhas. E ele vai questionar o vizinho, eles têm uma discussão: não é o meu cachorro, não é, pá. Passou um tempo, esse cachorro apareceu morto. E aí, esse vizinho processou o outro, achando que foi ele que matou o cachorro. E esse advogado foi contratado por esse fazendeiro, dono do cachorro, que tinha sido assassinado. E aí ele defende a causa, e ele ganha a causa. E quando ele ganha a causa diante do juiz, ele fala esta frase: o cão é o melhor amigo do homem. Ele ganhou a causa e a frase ficou conhecida em todo o mundo até os nossos dias. O cão é o melhor amigo do homem. Não existe um pet shop que não use esta frase: nós cuidamos do seu melhor amigo. Nós cuidamos do seu melhor amigo. Na embalagem de uma ração para filhotes está escrito assim: pequenos cães, grandes amigos. O que está acontecendo na nossa sociedade? As pessoas estão preferindo se relacionar com os animais do que com pessoas. Mas nós vemos desde o começo da criação, Deus podia ter deixado Adão: ó, Adão, cuida da bicharada, fica aí, você tem um monte de pet para você. Mas o que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. Porque o animal não vai questionar, mas as pessoas vão questionar. As pessoas vão olhar nos olhos e vão dizer que não gostaram, elas vão falar algumas coisas. E nós temos dificuldades de lidarmos com essa situação. Queridos, é muito interessante, até uns anos atrás, nome de cachorro: Bolinha, Belinha. Os cachorros então: Thor, Sansão, Nero, Golias. Eu fui fazer uma visita esses dias, e eu estou lá fazendo a visita, e daqui a pouco a pessoa: Alfredo, vem aqui, Alfredo. E eu: mas por que está falando isso? Daqui a pouco veio o Alfredo, um pintezinho que parecia um ratinho desse tamanho aqui. O Alfredo. As pessoas estão dando nome de gente. Eu estava com a Rosane esses dias, nós estávamos viajando. O que eu contei rapidamente foi mais ou menos uns 5 carrinhos de neném que passaram nos dias que nós estávamos lá, com os cachorrinhos dentro do carrinho de neném, desse jeitinho assim. Sério, gente? Sério? E tinha uma outra cena. Já viu aquele, eu não sei como chama, que as irmãs carregam os nenéns? Como que é?
canguru, é isso? Um senhor com um canguru, com um cachorrinho pendurado, desfilando para lá e para cá, para lá e para cá. Nada contra, você tem que cuidar bem. Se você tem que cuidar bem. Mas eu estou falando de uma inversão de valores que está acontecendo. Eu vi uma reportagem agora semana passada. Ele tem uma porquinha dentro de casa. E a porquinha já está com 75 quilos, já dá umas latinhas de banho. Dá 3 banhos por dia na porquinha, passa hidratante, é a alegria da vida dele. Estava numa situação de depressão, comprou aquele porquinho pequenininho, o bicho foi crescendo. Mas logo, logo esse bicho vai morrer. E aí aquela doença vai voltar. Porque tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Agora vamos ao extremo. O senhor, um jovem senhor chamado, deixa eu ver se eu falo a pronúncia certa aqui, Akihiko Kondo, 35 anos, no dia 4 de novembro de 2018, no Japão, ele se casa com um holograma. O que é um holograma? É uma imagem virtual. Ele gastou $18 mil nesse casamento, que dá mais ou menos uns R$70 mil. Uma festona de casamento. E ele casou com este holograma. Por quê? Porque as pessoas não querem se relacionar com outras pessoas. É muito interessante, na entrevista foram perguntar, mas o que te levou a se casar com este holograma, com esta imagem? Ele chega em casa, é muito interessante, ele aperta um botãozinho, aí aparece a imagem da japonesinha. Como foi o seu dia de trabalho? Está tudo bem com você? E aí se ele não quer conversa, ele só aperta o botãozinho e ela some. Que maravilha, gente. Arrumei rolo agora. Eu te pergunto, é esse o propósito de Deus? É claro que não. E aí na conversa com o senhor Akihiko Kondo, ele diz assim, eu me decepcionei muito com pessoas de carne e osso. Prefiro ficar sozinho, numa falsa ilusão que tenha um amigo ou uma amiga ao seu lado, um companheiro ou uma companheira. Então as pessoas, elas estão se perdendo, queridos. Elas estão se perdendo. Mas eu creio que o Senhor quer nos dar entendimento do quão importante é nos relacionarmos com as pessoas e entendermos que Deus vai nos ajudar a vencermos os nossos traumas. Por que muitas pessoas não gostam de se relacionar? Porque elas foram traídas, porque elas foram machucadas, elas confiaram em alguém e de repente essa pessoa te traiu. E você ficou muito magoado com isso e agora você, não, eu não vou me aproximar de pessoas porque isso é muito perigoso. Perigoso é você ficar alienado e sozinho, isso é muito perigoso. No reino de Deus, quando nós conhecemos do amor de Jesus, Ele vem sobre as nossas vidas e Ele cura as nossas feridas. Amados, a igreja é uma bênção, é a extensão da nossa família, é uma grande família. Tem dificuldades? Tem. Quando você está conversando com pessoas, se relacionando com pessoas, vai ter algumas dificuldades, algumas ideias não vão bater, alguns pensamentos são bem diferentes, mas é isso que nos leva ao crescimento e ao amadurecimento. Eu fiquei pensando nesse homem, com uma imagem dentro da sua casa, nunca vai ser confrontado, nunca vai ser questionado, é isso que ele quer. Ele não quer ser confrontado, ele não quer ser questionado. Agora isso não vai trazer benefício para a vida dele, muito pelo contrário, vai levar ele para um abismo. Então a amizade verdadeira, ela é possível, através de valores que a palavra do Senhor nos ensina. Ela é possível através de princípios que nós vamos precisar aplicar na nossa vida. Algumas situações vão acontecer que vão nos entristecer, com certeza. Eu já me decepcionei com pessoas e eu sei que você também. Mas nem por isso eu deixo de acreditar em pessoas e eu deixo de me relacionar com pessoas. Amém, amados? Até aqui tudo bem? Então vamos continuar aqui. Eu quero falar só um pouquinho, porque eu quero focar muito nas boas amizades. Mas eu quero falar só um pouquinho dos falsos amigos. Eu sei que eles existem. Estes podem te colocar em situações difíceis, te levar para os vícios, adultério, te afastar dos caminhos do Senhor. Existem amizades que não são boas,
Existem amizades que não vai contribuir em nada para o teu desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional. Precisamos fugir dessas coisas. Mas existem pessoas que vão agregar na nossa vida. Pessoas que têm valores, pessoas que têm caráter, que têm ética. Essas pessoas vão somar, essas pessoas vão ser bênção na nossa vida, vão nos ajudar a crescer, a nos desenvolvermos. É nisso que nós precisamos focar. 1 Reis capítulo 12, do verso 6 ao verso 13. 1 Reis capítulo 12, do 6 ao 13, vai nos contar a história de um rei chamado Roboão. É muito interessante, Salomão agora ele morre, e o seu filho Roboão assume o seu lugar. É muito interessante quando você começa a estudar um pouquinho a palavra de Deus. Se você não for estudar um pouquinho a fundo, dá-se a entender que Salomão foi um grande rei. Na verdade ele foi. Mas Salomão foi alguém que não se importava muito com o povo. Deus deu a ele muita sabedoria, muito entendimento. Mas ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo, para construir o local onde ele morava, o palácio, a casa de inverno, a casa de verão, o templo. Ele colocou um cargo muito pesado sobre o povo, e o povo não estava aguentando mais. Agora Salomão morre, Roboão assume o seu lugar. Olha só o que acontece. E teve o rei Roboão conselho com os anciões, que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? O povo chegou para Roboão e questionou, falou: Roboão, desse jeito não dá mais, nós não estamos aguentando mais essa carga de impostos, essa aflição, você precisa fazer alguma coisa. Eles foram choramingar a Roboão. E eles lhe falaram, os anciões, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e se servires respondendo-lhes, e lhes falares coisas boas, todos os dias eles serão teus servos. Esse foi o conselho dos anciões, dos homens mais experientes. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, e tu o alivias sobre nós. Assim lhes falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Esse foi um bom conselho ou um mau conselho? Um mau conselho. Ele não ouviu os mais experientes, ele ouviu um mau conselho, e por conta disso o reino foi dividido. Por conta disso houve uma guerra, por conta disso houve uma indisposição no meio do povo. Jeroboão sai com uma parte do povo, Roboão fica com outra parte, e o reino é dividido, por conta de amigos que trouxeram maus conselhos. Então nós precisamos cuidar muito com quem nós andamos, quem são as pessoas que estão junto de nós. Você jovem, adolescente que está aqui, cuide muito das suas amizades, cuide muito mesmo, porque eles vão te oferecer a bebida, isso aqui não dá nada. Eles vão te oferecer a droga, mas é só um cigarrinho de maconha, isso aqui não tem problema nenhum. Eles vão te oferecer tantas coisas. Fuja destas coisas, chegue perto daquele que vai te oferecer coisas que realmente vão poder abençoar a sua vida. Pessoas que vão poder te edificar, pessoas que dão um bom testemunho, pessoas que têm se esforçado para andar de uma forma digna. Você, homem casado que está aqui, eu sei que lá no seu trabalho, eu sei como essas coisas funcionam. Tem pessoas que às vezes fazem alguns convites, colegas seu de trabalho, mas aprenda a se relacionar com essas pessoas, mas não ter intimidade, não participar dessas coisas. Aprenda a estar no convívio com as pessoas, selecionando os seus amigos, olhando a história de cada um, e olhando, o quanto que essa pessoa tem crescido, o quanto que ela tem prosperado na vida. Ande com pessoas que você, quando olha para elas, você se espelha nelas. Poxa, esse aqui tem prosperado, esse aqui tem uma família bem estruturada, esse aqui é bem sucedido profissionalmente, esse aqui é um homem ou uma mulher de Deus. Ande do lado dessas pessoas, porque isso vai ser bênção na sua vida. Como evitar falsas amizades? Fique atento. Se só te elogiam, gente,
Um verdadeiro amigo não vai só te elogiar. De vez em quando vai falar algumas coisas que você não gostaria de ouvir. A minha esposa é minha amiga, mas ela não fala só o que eu quero ouvir. Dentro da nossa casa, nós falamos coisas que às vezes o outro não quer ouvir, mas é necessário. Na igreja a mesma coisa, o verdadeiro amigo é aquele que vai exortar, é aquele que vai ajudar. Cuidado com aqueles que só querem tirar proveito. Se falam muito da vida alheia, fica esperto que vão falar da sua também. Tem gente que vive trazendo notícias dos outros para você. Pode saber que está levando de você para os outros também. Com certeza. Vive murmurando, fique esperto. Caia fora destas amizades. Olhe sempre para o histórico desta pessoa. Tá? Mas eu não quero focar nesse tipo de gente. Eu quero pensar naqueles que realmente são os amigos verdadeiros e as verdadeiras amizades, aqueles que edificam. Verdadeiros amigos estão presentes em todos os momentos da nossa vida, amém? Eu quero que você pense comigo, acenda as luzes para mim, faz favor, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu quero que você pense algo comigo nessa noite. Talvez tenha alguém que está aqui nesse salão, eu pedi para acender as luzes, que eu quero que você olhe agora. Que essa pessoa foi usada por Deus para trazer uma palavra para você no momento difícil, esteve lá, é um amigo, é uma amiga, e talvez está aqui. E eu quero te convidar a ficar em pé um pouquinho, para a gente só fazer uma pequena dinâmica. Fique em pé, fique em pé, e dá uma olhadinha. Tem alguém aí? Se tiver, eu quero te convidar agora, eu vou te dar um minutinho para você fazer isso. Saia do seu lugar, vá dar um abraço nessa pessoa, nesse irmão, nessa irmã, e agradeça a ele. Muito obrigado por aquela sua palavra, muito obrigado por aquela sua visita, muito obrigado por você ter se importado comigo. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer aquelas pessoas que têm sido bênção na nossa vida. Nós precisamos estender a nossa mão. Nós precisamos, esses são princípios do reino de Deus. Talvez você está chegando agora, não conhece muita gente aqui na igreja, fica bem tranquilo, fica bem tranquilo. Mas se você tem alguém que você gostaria de agradecer, aproveite agora. Isso é igreja, isso é reino de Deus, queridos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é bom que o homem esteja só. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não é bom que o homem esteja só. Isso, pode ir sentando. Glória a Deus. É muito interessante estas coisas. Amigos. Eu tenho tantos amigos no reino de Deus, tantos amigos aqui na igreja. Quando eu ministrei de manhã, eu falei algo muito interessante. Aqueles dois estavam no culto hoje de manhã, eles não estão hoje à noite, não, eu ia usá-los como exemplo. Tem um que é amigo meu já faz uns 20 anos. Uns 20 anos. E um dia ele me convidou para ir na casa dele, porque amigo convida a gente para ir na casa, sabia? Pastor, vem aqui em casa, vem comer uma carne de tatu. Amigo. Amigo. E eu fui lá comer uma carne de tatu na casa dele. A Rosângela não encarou o negócio. Ela preferiu ir num filezinho que estava lá. E vou te falar que o negócio estava meio estranho mesmo. Mas eu, porque amigo, falei, eu vou encarar esse negócio aqui. Tem um outro, já há uns 25 anos, que ele é meu amigo. E teve um tempo que Deus colocou algo no coração dele. Durante uns 6 ou 7 meses, uma vez por mês, ele levava 1 quilo de picanha na minha casa. Mas foi só 6 meses, gente. Muito interessante, a primeira vez ele chegou com aquele pacote, eu falei, o que é isso? Ele falou, olha, eu estava orando, e Deus colocou algo no meu coração, de uma vez por mês, trazer 1 quilo de picanha para você. Eu falei, rapaz. E eu acho que foi uns 6, 7 meses, ele trouxe depois, passou o tempo, Deus não falou para renovar o contrato, e acabou a picanha.
Mas eu acho tão lindo, tão interessante essas coisas. Porque, amigo, às vezes Deus vai pedir algumas coisas e a pessoa se dispõe a fazer. Por quê? Porque ela quer ajudar. Marcinho, vem aqui. Vem aqui, Marcinho. Isso, você mesmo. Consegue correr até aqui? Opa, jovem é outra coisa, né? Marcinho é meu amigo. Eu acho que... Quanto tempo você tem de... 30? Eu vou fazer 30 anos de casamento. A esposa do Marcinho foi minha daminha de casamento. Só para tu ter uma ideia. Mas ela tinha o quê? 12 anos na época? 13? Era uma dama diferente, nem lembro, né? 9? Meu Deus do céu. 30 anos que eu conheço o Márcio. Somos amigos. Somos amigos. Já rimos muito juntos. Já choramos muito juntos. Amizade verdadeira. Às vezes a gente fica um tempo sem poder conversar, sem poder estar junto. Mas o Márcio, quando ele me encontra por aí, ele me dá um abraço e me dá um beijo no rosto. Por quê? Porque é amigo. Sabe, queridos, por que eu estou te falando isso? Nós precisamos como igreja. São valores do reino de Deus. O Fábio falou algo muito interessante semana passada. Pessoas hoje beijam a boca dos cachorros. E não dá um beijo no seu filho. Não dá um beijo na sua esposa. Você pode fazer um carinho no bichinho. Mas faça um carinho dentro da sua casa. Na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Sabe, preserve as amizades que são verdadeiras. Sabe, acompanhei, né, o processo de noivado, namoro, noivado, casamento do Márcio, me deixou quase doido, tá? Mas vencemos, né, Marcinho? Acompanhei as vitórias do Márcio, as lutas que ele teve, tenho acompanhado até hoje, somos amigos. Não é só um relacionamento de pastor e ovelha, gente. É isso que eu quero que você entenda. Eu sou pastor, como pastor eu preciso cuidar bem de todas as ovelhas. Mas tem algumas pessoas que elas têm um diferencial, porque elas se aproximam, elas ganham o seu coração, você ganha o coração dessa pessoa, e às vezes se nós não cuidarmos com o tempo, a gente perde essas coisas. Nós não podemos perder esses valores, porque é isso que vai nos ajudar. A igreja existe para isso. Você vem aqui para cultuar ao Senhor, mas você vem aqui também para poder dar um abraço no irmão, na irmã, e dizer: olha, você é importante para mim, você faz parte da minha vida, essa igreja sem você não é a mesma. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. E esses tempos mais estava nos horários meio difíceis de trabalho, e às vezes eu não via ele aqui no culto da manhã ou no culto da noite por conta do horário de trabalho. Amigo é aquele que se preocupa. Está tudo bem? Mas não, está tudo bem. Assim que as coisas forem encaixando, eu posso estar. Amizade verdadeira. Obrigado, Márcio. Opa. Glória a Deus. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Algumas características desta amizade verdadeira, segundo a palavra de Deus, são: amor. O amor é a chave para qualquer bom relacionamento. A verdadeira amizade é firmada no amor fraternal. Quem ama paga o preço para estar junto. Quem ama se importa. Provérbios 17:17, em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Sabe, queridos, nas horas difíceis é que você vai poder ver quantos amigos você tem. Amigos verdadeiros. Porque na hora da festa aparece todo mundo e até quem não é convidado. Eles vão. Tem um bolinho, tem um refrigerante, está toda a galera lá. Mas na hora difícil, na hora da escassez, é aí que você vê os verdadeiros amigos. São aqueles que amam, são aqueles que se importam. Os verdadeiros amigos são unidos, gostam de estar juntos, defendem um ao outro. Um verdadeiro amigo sempre vai estender a mão para ajudar. Você já foi ajudado por alguém, protegido por alguém? Eu já fui. Sem nem saber da situação. Alguém cuidou dos detalhes, alguém esteve me ajudando. A verdadeira amizade, ela tem respeito. Um verdadeiro amigo sempre vai te respeitar e honrar. A amizade verdadeira respeita o valor da pessoa e procura o seu bem. Romanos 12:10, amai-vos
cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vai sempre buscar honrar a pessoa. A honestidade. A mentira destrói as amizades, mas o amigo verdadeiro diz a verdade em amor, mesmo quando o outro não vai gostar. Este é o amigo verdadeiro, que vai dizer a verdade em amor. Sabe que precisa falar para ajudar, porque é para o bem do seu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que ajuda. O amigo verdadeiro ajuda o seu companheiro quando sabe que está passando por dificuldades ou alguma outra questão particular. Ele não mede esforços para ajudar. Veja só o que acontece em Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, vai nos contar a história daquele paralítico. Ele estava numa situação muito difícil. E agora alguns amigos se reúnem e resolvem ajudá-lo, estender a mão para abençoá-lo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Verso 2. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amigos, gente, eles carregaram aquela maca, e segundo alguns historiadores, não era uma distância muito pequena, não. Era uma longa distância. Eles chegaram naquela casa, a casa estava cheia, mas eles eram amigos. E eles olharam, eles avaliaram a situação. Não tem como entrar. Espera aí, alguém teve a ideia, vamos tirar, o telhado e vamos descer ele por uma corda. Gente, que coisa linda. Não mediram esforços para abençoar o seu amigo. Confiança. Na amizade verdadeira não há lugar para inveja, fofoca e nem traição. Um amigo verdadeiro não é perfeito, mas é uma pessoa confiável. Você tem um amigo assim? Que você pode dar sua carteira para ele segurar. Agora você podia dar sua carteira para ele. Segura minha carteira aqui para mim. Você pode dar a chave do seu carro, a chave da sua casa. Eu vou viajar, você pode cuidar da minha casa para mim, sabendo que ele vai cuidar bem da casa. Gente, não se acha muito disso por aí. Por quê? Porque nós fomos perdendo os valores. Mas a palavra de Deus não muda. Os valores do reino de Deus não mudam, eles continuam sendo os mesmos. Eu quero pensar. Aqui tem uma história muito interessante. E talvez você já leu esse livro algumas vezes e você ficou questionando esses amigos. Jó capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Jó capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Jó era um homem muito rico, muito abastado. Agora ele começa a ser provado, Deus fala para Satanás: existe alguém tão fiel como Jó? Satanás diz: é claro, ele é muito rico, ele tem de tudo, O diabo fala: ele tem de tudo. Por que ele vai reclamar? Por que ele vai reclamar da vida? Se ele é muito rico. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoa que é tão pobre, que só tem dinheiro. Porque o dinheiro não é sinal de riqueza. A verdadeira riqueza está dentro do nosso coração quando o Senhor gera paz, tranquilidade. Jó, ele tinha do bom e do melhor, ele perdeu tudo. Depois, novamente ele é provado, perdeu seus filhos. E agora veio uma enfermidade sobre ele, uma situação muito difícil. Mas olha só o que acontece. Jó, capítulo 2, verso 11 a 13. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o tenamita, Bildade o suíta e Zofá o naamatita. Tem mais um que não está aqui, depois ele vai entrar, que é Eliú, tá? E combinaram condoer-se dele para o consolarem. Fala assim, consolarem. Verso 12.
E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. Verso 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Gente, às vezes nós lemos a palavra de Deus, mas a gente não para pensar nos detalhes. A Bíblia fala que quando eles olharam para Jó, eles não reconheceram a Jó, por conta da situação em que Jó estava. E quando eles viram Jó naquela situação, eles rasgaram as suas vestes, eles pegaram pó, eles jogaram no ar e eles começaram a clamar. Mas aqui no verso 13 diz que durante 7 dias e 7 noites, eles ficaram assentados do lado de Jó. E eles não falaram nada, só ficaram chorando. Você tem um amigo assim? Eu comecei a pensar nessas coisas. Eu falo, meu Deus. Porque muitas vezes nós os criticamos, porque depois você vai ver que eles começam um embate com Jó. Jó, você está passando essa situação porque talvez você tenha pecado. E Jó começa a conversar com eles. Não, eu não pequei, eu não fiz nada de errado. E eles começam naquela conversa. Mas eles foram de suma importância na vida de Jó. Depois que se passaram os 7 dias e 7 noites, sem comer, estando ali do lado de Jó, olhando aquela situação, a Bíblia fala, queridos, que Jó, ele raspava as suas feridas, as suas chagas com um caco de telha. A Bíblia fala que a sua pele estava purulenta, com pus. A Bíblia fala que existia um mau cheiro, porque a sua carne estava podre. E aqueles homens estavam do seu lado, estavam ali. Olha, nós estamos aqui. Eles não falaram nada durante 7 dias, mas eles estavam ali, estavam juntos. E depois eles começam a conversar com Jó, e eu não tenho dúvida nenhuma que eles foram de suma importância na vida de Jó, porque Jó pôde desabafar com eles, Jó pôde falar, Jó pôde questionar. E eles estavam ali ouvindo Jó, questionando Jó, e em meio àquela conversa, Jó pôde abrir o seu coração. Por conta disso, Jó com certeza não ficou com sequelas nas suas emoções, ele não caiu numa depressão, porque ele tinha alguém que podia escutá-lo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas aqueles homens estavam ali, porque eles se importavam com o amigo chamado Jó. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Talvez tem pessoas que eram tão ligadas a você, e talvez faz muito tempo que você não dá um oi, que você não liga. Essa semana eu liguei para um amigo nosso, um casal que nós amamos muito, que moram em São Paulo. Ele vai fazer uma cirurgia, eu acho que amanhã ou terça-feira. Meu amigo, eu liguei para ele, só para dizer, olha, eu estou orando por você, vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Sabe, queridos, às vezes é só uma ligação que nós precisamos fazer, porque às vezes a distância você não consegue estar junto, mas hoje nós temos tantos recursos, mas a gente vai cuidando só do nosso mundinho, só das nossas coisas, e nós vamos esquecendo daquilo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, que é de você se importar com elas, e elas se importarem com você também. Ah, pastor, mas eu passei por uma luta, ninguém ligou para mim. Faça a diferença você, faça você diferente, faça você, seja você diferente, porque Deus olha para estas coisas. Queridos, não é de se espantar, que lá no capítulo 42, se eu não me engano, isso, lá no capítulo 42, verso 10, quando Jó está orando pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Jó é sarado da sua enfermidade, tudo lhe é restituído. Tamanha é a importância que Deus dá a esta questão da amizade, do estar junto. Do 42, verso 10,
né? Ele está ali intercedendo, ele está orando pelos seus amigos, e o cativeiro de Jó é mudado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Aleluias! Ele orou, porque no final daquela conversa, Deus manifesta a sua glória e a sua presença naquele lugar. E Deus fala para aqueles homens: olha, foi bom vocês estarem aqui, mas vocês estão muito equivocados. O meu servo Jó não pecou, ele não errou, ele está sendo provado. E eu estou muito chateado com vocês, porque vocês não estão entendendo isso. Estou só parafraseando aquilo que o texto nos fala. E Deus fala: olha, Jó vai precisar orar por vocês, vai precisar interceder por vocês. Se ele não fizer isso, a coisa vai ficar ruim para vocês. Mas eles eram amigos, e eles falaram algumas verdades para Jó, e outras, eles nem sabiam o que estavam falando bobagem. Mas Jó entendeu que eles só queriam ajudar, eles não queriam o mal de Jó. E Jó intercede por eles. E agora, em meio a essa intercessão, o milagre começa a acontecer. Sabe por que eu estou te falando isso? Para nós fazermos uma avaliação de como nós temos nos relacionado com as pessoas. Tem gente que se aproxima só por interesse. Eu sei disso. Isso existe desde a criação do mundo. E vai continuar existindo. Mas tem muita gente boa. Tem muita gente séria. Aleluia. Aleluias. Então, independente da situação que você já passou, das decepções que você já teve, o Senhor quer te curar, quer te sarar, e Ele quer te ensinar a se relacionar com pessoas, sabe? A poder ter uma palavra que vai abençoar a vida das pessoas, a poder ser agradável, a realmente você poder ser um instrumento de Deus, para trazer cura nas emoções das pessoas, ser aquele amigo, aquela amiga dos momentos difíceis. Olha, eu estou aqui, você pode contar comigo. Estou junto com você. Estou junto. Já nos alegramos tanto, hoje estamos chorando, eu estou aqui. Estou chorando junto com você. Gente, isso são valores do reino de Deus. E uma igreja forte, uma igreja que vai crescer, é uma igreja que vai aplicar esses valores. Uma família forte, uma família que vai crescer, é uma família que vai aplicar esses valores dentro de casa. Aonde, né, a família consegue ter esta abertura de um ajudar o outro. É fácil ouvir? Claro que não. Talvez você é igual eu não gosto muito de escutar quando estão me questionando algumas coisas. Não gosto. No meu natural eu não gosto. Mas é extremamente necessário. Extremamente necessário. E a minha esposa disse amém aqui. Extremamente necessário. Nós precisamos aprender estas coisas. Eu já escutei, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias vezes: pastor, eu só ouço a Deus. Já escutei. Falo, meu Deus. Pastor Odilon, acho que foi domingo passado, ou retrasado, acho que foi domingo passado, que ele pregou, falou do galo, falou da jumenta, lembra daquela mensagem? Do peixe. Deus vai falar com a gente de diversas formas, mas na maioria das vezes Ele vai usar as pessoas. Ele vai usar pessoas para falar conosco. Queridos, eu quero, indo para o final, eu quero falar de um amigo 100% verdadeiro, que é Jesus Cristo. Esse você precisa conhecer e se aproximar dele. A Bíblia diz que o maior amor é de quem dá a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, verso 13, 14, 15 e 16. Verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Este é Jesus. Jesus nos chama de seus amigos. Ele nos ama, mesmo com os nossos defeitos. Ele morreu em nosso lugar, porque Ele é um verdadeiro amigo. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus. O pecado já não nos separa mais, pois Jesus fez a ponte de amizade nossa com o Pai. Isso significa que nós hoje podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, através do amigo Jesus. Aleluias! Através do amigo Jesus, nós temos um relacionamento íntimo com Deus. Ele fez uma ponte. Existia um abismo, mas Ele veio
para construir esta ponte, um relacionamento de verdadeira intimidade, união e amor com Deus. Que privilégio! Aleluias. Verso 14, Jesus diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tem uma condição para ser amigo de Jesus. Para ser amigo de Jesus, precisa andar dentro dos ensinamentos de Jesus. Se você andar dentro dos ensinamentos de Jesus, Ele vai te chamar de amigo. Verso 15: já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Verso 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Porque Jesus, como verdadeiro amigo, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja próspero, Ele quer que na tua casa haja paz no seio da tua família, Ele quer que no seu trabalho as coisas aconteçam, aonde você colocar os seus pés, Ele torce por você, Ele quer o melhor para você. Este é o amigo verdadeiro, aleluias. Ele quer ser seu amigo. Há um desespero, meu querido, no coração de Jesus, quando Ele andou na face dessa terra. Ele tinha um desespero no seu coração, que as pessoas pudessem entender o que era o reino de Deus. E Ele foi revelando o seu amor às pessoas, o quanto que Ele queria abençoar as pessoas, o quanto que Ele queria que todos fossem salvos, mas muitos não entenderam. Mas Ele não deixou de amá-los. Nem os discípulos entenderam isso. Quando Judas o trai, Mateus capítulo 26, verso 50... quando Judas chega perto de Jesus, o que Jesus fala para Judas? Amigo, a que viestes? Ele quer ser amigo de todos nós. Ele quer ser amigo. Independente da vida errada que de repente você tenha levado, as coisas erradas que você anda fazendo por aí, Ele quer te ajudar a mudar a sua história. Ele quer ser seu amigo. Marcos capítulo 14, verso 32, a partir do verso 32, o momento mais difícil da vida de Jesus, quando Ele pega Pedro, Tiago e João, e Ele sai junto com os três, Ele sobe o monte, Ele vai lá no jardim do Getsêmani, e agora Ele começa a orar. Então chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Pode colocar o 33. E levou consigo a Pedro, a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Vamos lá. E disse-lhes: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui, vigiai comigo, sejam meus amigos. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar comigo uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Sabe o que Jesus mais queria? É que eles entendessem o que estava acontecendo. Quantas vezes o Senhor quer falar conosco, mas nós estamos dormindo? Quantas vezes o Senhor quer se revelar a nós, mas os nossos olhos estão pesados? Quantas vezes Ele quer nos mostrar o caminho, o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, mas nós estamos cansados pelo labor do dia a dia, pelas tribulações, pelas preocupações, nós não conseguimos ouvir a voz do amigo Jesus.
Sabe, queridos, o que ele mais queria é que os discípulos entendessem, falassem: Senhor, estamos aqui contigo, vamos orar junto com você. Quantas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque ainda nós não somos íntimos de Jesus. Eu quero te falar algo nesta noite. Esse amigo verdadeiro está aqui, aleluias. E o maior desejo dele é ser íntimo seu, é ter intimidade com você. Sabe quantas vezes você vai orar, mas é aquela oração formal. Às vezes você vem à igreja, mas você vem para cumprir um protocolo. Quando você vem à igreja, você vem à casa de Deus, você precisa entender que você vai encontrar o amigo Jesus, aleluias. E todas as vezes que nós encontramos o amigo Jesus, todas as vezes que nós temos esse relacionamento de intimidade com Ele, Ele vai nos aconselhar. Ele vai se alegrar com as suas vitórias. Ele vai te ajudar nas horas difíceis, porque Ele é o amigo verdadeiro. Ele é o amigo verdadeiro. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Quando Deus criou, Deus olhou, Ele falou: não é bom, o homem não pode estar só, o homem precisa se relacionar. Quando Ele enviou seu Filho a este mundo, Ele queria criar esta ponte de relacionamento, que nós só vamos conseguir através do amigo verdadeiro, Jesus Cristo. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho ao reino de Deus se não for através do amigo Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Talvez você está aqui nesta noite e você me ouviu falar a respeito das amizades. Você já se decepcionou tanto com pessoas, mas eu estou te falando de um amigo verdadeiro que não vai te decepcionar. Ele quer ser seu amigo. Pastor, mas é possível, a minha vida está toda errada. Se arrependa nesta noite. Abra o seu coração e deixa Jesus fazer morada dentro do seu coração. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos com os olhos fechados. Se você tem desejo nessa noite, você está entendendo esta mensagem, e você reconhece que você precisa conhecer o amigo Jesus, mas não só conhecê-lo de ouvir falar, mas de com Ele andar, de ter experiências com Ele. Todos com os olhos fechados, aonde você estiver, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Fique com a sua mão erguida. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, você que ainda não fez esta oração de confissão: Senhor, o meu coração é teu. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo íntimo. Fica com a sua mão erguida. Fica com a sua mão levantada. Eu quero pedir ao irmão que segure a mão desse irmão, uma irmã, na mão desta irmã. Eu quero orar junto com você. Sabe por que isso, querido? Porque a partir de hoje você não está mais sozinho. Até então você estava sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu quero te fazer um convite a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Não fique constrangido, não fique preocupado. Não, Jesus te ama. O amigo verdadeiro,
quer te estender a mão. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Essa decisão vai mudar o rumo da sua vida. Totalmente